louvo a Deus pela vida das autoridades aqui, pastorais, autoridades também na área da nossa prefeitura, nosso vereador Eliezer. Louvo a Deus pela vida dos pastores que estão na nave da igreja. Pastor Florentino, meu professor, é difícil pregar na frente do professor, foi meu primeiro professor e eu queria ser pregador igual ele. Não consegui ainda, estou tentando, mas Deus vai nos dar graça. E é um prazer estar com os meus irmãos nessa noite. Deus me deu algo para que compartilhemos da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a fazer uso da tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 17. Eu tenho 30 minutos, é isso, Cristian, para pregar? Eu quero tentar extrair algo para as nossas vidas nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo de número 17, verso de número 1 a seguir. A sorte da tribo de Manassés, primogênito de José, foi primeiramente para Maquir, primogênito de Manassés. Maquir foi pai dos gileaditas, que haviam recebido Gileade e Bazã, porque eram homens de guerra. Também os outros filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Aziel, os filhos de Siquém e os filhos de Efer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zeloveade, porém, filho de Efer, filho de Gileade e filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. São essas os seus nomes e suas filhas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tisna. Estas se apresentaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, e diante dos líderes, e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Quero lhe pedir encarecidamente, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aí está a tua palavra. Está a tua igreja, Senhor meu Pai, repartida em vários ministérios nessa noite, Senhor. Está também a minha vida, ser servido de tomar a minha vida para ministrar ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor derramou e está derramando ao meu coração para as nossas vidas nessa noite. Para isso eu conto com a presença do teu Espírito Santo, que desde o início deste culto está em nosso meio, e eu te peço, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto que o Senhor me inspirou nesta noite a transmitir ao seu coração, nessa casa de leis. Aqui é uma casa de leis, que nesta noite foi transformada em um local de adoração. Olha, presta atenção. Esta casa não vai fugir da sua origem, é uma casa de leis, onde leis são discutidas. E também não vai fugir ao propósito que fora escolhido para essa noite, porque foi orado nessa noite e separado nessa primeira segunda-feira do mês como casa de adoração. Então eu a respeito como casa de leis, e temos o seu representante da lei, e a respeito também como casa de adoração nessa noite, como local onde fora escolhido para o nome do meu Deus, do seu Deus, do nosso Deus ser glorificado. E antes de eu iniciar aquilo que Deus falou no meu coração, deixa eu te explicar. Eu sou um pregador meio esquisito, alguns irmãos já me conhecem, e eu trago comigo o evangelista da minha igreja, que já sabe quem sou eu. Os irmãos, alguns antigos aqui já me conhecem. Eu sou um pregador esquisito. Eu não vou pedir para você glorificar, eu não vou pedir para você abraçar alguém, a não ser que o Espírito Santo me impulsione. Eu não vou dizer para você, vem comigo nisso ou volta comigo naquilo, não.
Tirando a casa de leis, é uma casa de adoração. E quem veio adorar, adora com o que tem. Quem vem para dar glória, dá glória. Quem vem para buscar uma resposta nessa noite, eu creio que nosso Deus tem uma resposta. Então eu vou pregar a palavra de Deus. E esquisito como eu sou, se você der glória, eu vou pregar. Se você não der glória, eu vou pregar, porque eu tenho certeza daquilo que Deus quer falar ao meu e ao coração de alguns irmãos aqui. Esse texto das Escrituras Sagradas vai falar sobre um momento do povo de Israel que Deus havia chamado com sua potente mão e havia feito promessas essas que começaram a acontecer ainda na Mesopotâmia, quando um homem chamado Abraão, morador de uma casa de um artifício chamado Tera, aonde se construía deuses, aonde tinha deuses para todo tipo de gosto, de todo tipo de tamanho, de todo tipo de espécie, e no meio desta adoração sincrética, diz a Bíblia Sagrada que Deus chama um dos filhos de Tera e diz: olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o local que eu ainda vou te mostrar. O escritor aos Hebreus diz que pela fé ele acreditou e por isso entrou na categoria dos heróis da fé, saiu peregrinando e dele foi gerada algumas nações. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele tem um filho chamado Isaac, um filho chamado Ismael. Há nações geradas em Ismael, há nações de promessas geradas em Isaac. Isaac tem um filho chamado Esaú e outro chamado Jacó. Jacó recebe promessas do Senhor e diz a Bíblia Sagrada que no intercâmbio, neste momento de troca de experiências com os pais, naquele momento Deus também dá experiências a Jacó. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele gera 12 filhos, e os irmãos bem conhecem a história de Jacó. Um dos seus filhos é vendido para o Egito como escravo por alguns irmãos que tinham ciúme daquilo que Deus estava se revelando ao moço chamado José. Eles podem ter ciúme daquilo que Deus te promete, podem ter ciúme daquilo que Deus falou com você, pode até intentarem contra você, pode até não gostarem de você, mas quando Deus tem projeto, os projetos de Deus não podem ser frustrados. Não se passa, não se passa o céu, não se passa a terra sem que as palavras do Senhor se cumpram. E na palavra do Senhor está escrito que fora prometido a José algo. A Bíblia diz que José é vendido para o Egito. Chegando no Egito, Deus o abençoa, porque a bênção não está condicionada aonde você está. A bênção está condicionada em quem você é. A bênção não está condicionada ao trânsito de passagem por onde você passa. A bênção está condicionada à sua fidelidade para com aquele que prometeu. E José, em trânsito para o Egito, ele recebe colocações, posições. E diz a Bíblia Sagrada que no momento em que ele está no Egito, ele se casa. Ao se casar, a Bíblia vai dizer que Deus lhe dá um filho, e ele pega o seu filho, levanta para o alto, agradecido a Deus, e diz: Manassés, o Senhor me fez esquecer de tudo que eu passei com os meus irmãos. A Bíblia diz que ele gera um outro filho chamado Efraim, pega seu filho, levanta ao alto e diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ei, veja que a prosperidade e as promessas de Deus não estão condicionadas a locais, está condicionada a pessoas. E nesta noite eu quero falar a pessoas que têm promessas de Deus, e que essas promessas estão marcadas por Deus, e que em algum momento você pode ter até pensado que elas estão tardias, mas Deus nessa noite me trouxe como um profeta para dizer a você que nenhuma das promessas do Senhor caiu na terra antes de se cumprir na vida daquele que prometeu, que ele prometeu. A Bíblia diz que Manassés, como primogênito, no momento em que Jacó vai partir, ele resolve abençoar os filhos de José. E diz que ele põe a mão sobre a cabeça de Manassés, de Efraim, o menor, e ele vai abençoar como primogênito. E José diz: não, pai, está errado. O outro é o maior, e tira a mão do pai e coloca sobre a cabeça de Manassés. A Bíblia diz que Jacó tira a mão novamente e põe sobre a cabeça de Efraim.
e por Efraim abençoa como primogênito. Manassés, que era o primeiro, agora ia ser o segundo. Manassés, que agora ia ter toda a herança de José e as bênçãos de Jacó como primogênito, agora vai ser servo do seu irmão. Estes dois irmãos vão representar a tribo de José. A Bíblia Sagrada diz que Deus faz promessa que vai libertar o seu povo, que vai agir na vida do seu povo, que vai trabalhar na vida do seu povo. E depois de 400 anos, Deus faz com que os homens venham a tomar posse da terra prometida. Quando eles estão para tomar posse da terra prometida, a Bíblia Sagrada vai dizer que um pedaço de terra vai ser repartido para cada um daqueles que fazem parte de uma tribo. A Bíblia Sagrada vai revelar que Manassés agora é o menor. Manassés agora ele está o inferior a todas as tribos. Porém há uma promessa de receber terras na possessão quando elas forem divididas. A Bíblia Sagrada vai dizer que nas famílias de Manassés, depois de 400 anos lá, depois de Jacó, vai ter uma família de um moço chamado Zelofeade. Zelofeade, quando eles saem do Egito, a Bíblia vai revelar que ele morre no percurso entre o Egito e a terra prometida. Preste atenção, Zelofeade agora ele vai morrer sem ter gerado nenhum filho varão para ser herdeiro das suas terras ou da promessa de terras que ele tinha que receber quando o povo fosse repartir a terra. A Bíblia vai dizer que só tinha filhas, ele só tinha filhas. Estas filhas, livro de Números, capítulo de número 27, vão chegar até Moisés e vão dizer: ó Moisés, o nosso pai, ele morreu, o nosso pai, ele não deixou a herança para nós, nós não temos nenhum irmão, não temos quem vai cuidar de nós, nós não temos quem vai fazer algo por nós. Porém, eu quero dizer uma coisa para você, Moisés, nosso pai morreu, e ele morreu no trajeto em que se estava saindo lá do Egito para a terra prometida. Lá morreu Coré, Datã, Abirão e muitos homens, mas meu pai não estava no meio daquele negócio não. Ele morreu por causa das suas próprias causas, por causa dos seus próprios pecados. Ele não entrou em rebelião, ele não entrou em discórdia, ele não lutou contra você. Nosso pai morreu e nós ficamos sem herança. Agora nós queremos, sabemos que não existe essa lei, sabemos que não tem uma lei que vigore em nosso favor, porque não temos um irmão para assumir. Nossa herança vai ser passada para alguém, a nossa promessa vai ser passada para alguém, mas nós viemos aqui na tua presença falar com você, para que você fale com Deus, para que Deus mude a causa, mude a circunstância e nos dê uma promessa. Se você, Moisés, falar com Deus, Deus vai ouvir você. Então a nossa causa agora está aqui diante de você. A casa de leis naquela época era na tenda do tabernáculo, então elas foram até a casa de lei e chegaram lá e disseram: nós queremos algo que nos é herança, nós queremos receber, nós queremos uma promessa. E diz a Bíblia Sagrada que os anciões se reuniram, e quando Moisés vai à presença do Senhor, Deus fala: pode dar herança para elas, pode dar a promessa para elas, pode atendê-las, porque o que elas estão pedindo é justo. Agora preste atenção, não havia uma lei que não tendo o primogênito se receberia a promessa. Agora elas vão à casa de leis, uma casa de leis como essa, só que naquela casa de leis quem estava regendo era o Senhor Deus. Ei, no dia de hoje, quem está regendo nesta noite? Autoridades estão aqui, pastorais, autoridades do nosso município, o vereador está aqui, auxiliares dele, que são autoridades, também estão aqui, mas nessa noite foi consagrada como uma casa de adoração. Ei, neste momento, é momento de você pedir promessa, é momento de você fazer menção. Ei, Senhor, eu pedi para o Senhor, eu espero no Senhor, eu quero no Senhor, eu estou aguardando no Senhor, porque nós, nessa noite, consagramos como casa do eterno, como casa de adoração e como casa de adoração. Ei, o Pai está conosco. Eu já ouvi nos primeiros louvores
La manchore menerebia séria. Arabaço, bique miderebia séria, Andarabaia. La mantorebia séria, Andarabaia. Eu sirvo a um Deus que não esquece de suas promessas. Ei, meus irmãos, mas sabe o que aconteceu? O Moisés provocou a Deus e feriu uma rocha que não deveria ter ferido. Deus chamou Moisés e disse: sobe nesse monte. Olha lá, está vendo? Ele disse: tô, Senhor. Lá você não vai entrar. Você me provocou. Ele não vai pedir para Deus perdoar ele. Ele não vai pedir: por favor, só um pouquinho, deixa eu entrar lá. Ele vai dizer: Senhor, o que o Senhor vai fazer? Ele falou: vou te recolher. Você vai pelo mesmo caminho que o seu irmão Arão foi, você vai morrer. Lá você não vai entrar. Disse: Senhor, já que eu vou morrer, posso fazer uma petição para o Senhor? O que você quer, Moisés? Senhor, escolhe um homem, para que esse povo não fique sem pastor, para alguém não dizer que o Senhor tirou eles de lá e deixou eles abandonados. Escolhe um homem para pôr na frente dele. Ele disse: Moisés, chama Josué, homem em que há o Espírito com letra maiúscula, já estava no Josué, ele nem sabia. Põe ele, unge ele, vai ser ele seu sucessor. Ei, preste atenção. Josué assume, meu tempo está resumido. Josué assume. A Bíblia Sagrada vai dizer que Josué era um daqueles 12 espias que foram lá ver a terra antes de entrar nela. E quando vão trazer a biografia do que viram, 10 deles olharam e disseram: olha, a terra é boa, porém os gigantes são demais. A terra é boa, mas a gente, olha a visão, a gente, nós, somos como gafanhoto aos olhos deles. Eles olham para nós e nós somos como gafanhoto aos seus olhos. Espera aí, ninguém conversou com um habitante sequer da terra. Ninguém perguntou: o que vocês pensam a nosso respeito? Eles simplesmente traçaram ali uma mentalidade, os 10, concluíram que era aquilo e trouxeram o relatório. 2 deles estavam só observando o que os 10 falavam. E vocês? O que acham a respeito de lá? Olha, nós achamos que o nosso Deus vai entregar na nossa mão. Mas o gigante é grande. Aí os 2 de cá diziam: mas a terra é boa. Mas vai ser difícil de entrar. Mas os outros 2 do lado de cá diziam: mas a terra é boa. Nós vamos ser esmagados igual gafanhoto. Mas a terra é boa. Sempre tem que ter alguém disposto a lutar pela promessa. Agora Josué assume na morte de Moisés. Ei, há um ditado entre os homens naturais: rei morto é rei posto. Morreu o rei, acabou. Morreu o sacerdote, mudou a lei. Ei, mas com Deus não funciona assim. Alguém pode achar que a promessa é tardia, mas aquele que promete, ele é fiel. Aquele que promete, ele é fiel. Aquele que promete, ele é fiel. Eu não sei quanto tempo você está esperando a promessa. Eu não sei há quanto tempo não tem acontecido. Eu não sei as circunstâncias que te levaram a tentar distorcer tua visão. Mas eu vim aqui para trazer um colírio novo para você, para dizer: o Deus que você serve continua mesmo. Ainda continua mesmo a sua ação, ainda continua mesmo, e a terra que Ele nos dá como herança ainda continua sendo boa. Alábia, série, minha raia, série, Andarabaia. Deus, Arabacimas, tu me derrebe a série. Ele vai cumprir promessa na vida de crente. Nessa casa de lei agora não é casa de lei, é casa de Deus. Ele vai cumprir promessa. Aleluia, alegra teu coração. Prepara o culto de ação
de graça. Pode mandar a bolsa da coxinha fazer coxinha. Pode encomendar Coca-Cola, o Dolly. Ei, vai ter festa em nome do Senhor Jesus. Você só não pode esquecer que a promessa foi feita. Josué assume. Anos passam. Israel agora tomou posse de grande quantidade da terra. Chegou a hora de repartir. Porém, antes da partilha, um homem de 80 anos chega para Josué e diz: Josué, você lembra quando a gente estava lá com Moisés? Disse: lembro. Você lembra? Eu tinha 45 anos de idade. Eu era um garotão. Eu lembro. Sabe o que aconteceu, Josué? Eu estou com 80 anos de idade. É mesmo. E sabe, Josué, ainda me sinto aquele mesmo garotão de 45 anos de idade. O tempo passou e a vontade continua a mesma. Tem um pedaço de terra lá que aquilo me é herança, não foi tomado ainda. Eu quero ir lá, eu quero tomar posse, eu quero pôr lá. Você lembra quando eu trouxe um relatório dizendo que a terra era boa? Ela continua boa e ela é minha. Só que alguém está morando lá, alguém tomou posse lá. Eu preciso destronar, eu preciso ir lá. Ele diz: Caleb, vai para cima. 80 anos de idade, mas não perdeu ainda a confiança no seu Deus. 80 anos de idade, mas ainda sabe que o seu Deus, ele é o Jeová Sabaoth, Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Ei, eu vou lá tomar. Pode ir, Caleb, toma posse. A terra é boa, planta a planta no teu pé lá, e Caleb vai. Tomou posse da terra. A terra agora é de Israel. Só que chegou a hora da partilha. Vamos dividir as terras. Caleb já está com a dele. O genro já tomou uma parte para ele. A filha já recebeu de Caleb fontes superiores e fontes inferiores. Eu não tenho tempo, irmão. Estou correndo aqui porque eu quero ser fiel ao horário que o pastor me deu. A Bíblia diz que a filha de Caleb pede para ele: pai, a terra que o Senhor me deu é seca. Eu quero que o Senhor me dê as fontes superiores e as fontes inferiores. Ei, crente, ele tem que ter visão de fonte superior e de fonte inferior. Ei, a terra pode estar seca, mas tem fonte superior e tem fonte inferior. Na inferior é o mesmo carro, na superior Deus estoura as comportas. Ei, a água vem. Ei, Deus ainda continua sendo Deus. Só que agora vamos distribuir a terra. Foram distribuindo dos maiores para os menores. Chegaram na menor tribo, uma metade de uma tribo. A tribo de José se dividiu em duas. Chegou a hora de dar a bênção para a menor tribo, a tribo de Manassés. E eles vieram desde os mais velhos e começa: quem é os primogênitos de Manassés? Fulano e Beltrano. Dá terra para eles. E agora vai vir. E parou Josué. Por que parou? Parou porque interrompeu. Alguém morreu no meio do trajeto. Algo adverso aconteceu. Algo inesperado aconteceu no meio do caminho. O Zelofehade morreu. E agora interrompeu a cadeia de comando, interrompeu a cadeia de distribuição, interrompeu, parou aí. Agora como é que nós vamos decidir esse negócio? Ei, presta atenção. Então todo mundo reunido, todo mundo dizendo: olha, parou no Zelofehade agora. Agora nós vamos ter que procurar os irmãos do Zelofehade e dar para ele. Alguém se posiciona e diz: ei, não. Ué, quem lá? Tem 5 moças aí fora. E uma delas é a porta-voz. Mas o negócio aqui é a distribuição da terra. Nós estamos falando com os herdeiros, primogênitos. Não, mas elas disseram que elas têm uma demanda com você aí. E o que elas têm? Elas têm uma promessa. E elas querem falar com Josué, que é o chefe do negócio. Porque elas têm uma promessa, elas não esqueceram da promessa, não abandonaram a promessa, não trocaram a promessa, não negociaram com a promessa. Ei, não abandonaram a promessa. Tem promessa, nós vamos receber a promessa. A promessa é nossa, nós queremos a promessa. E elas
a série Andarabaia. Vamos trazer a lembrança. Eu faço é crer. Aquilo que o papai falou. Porque aquilo que o profeta falou dele não vai acontecer. Aquilo que eu possa falar de mim não vai acontecer. Mas quando o papai fala, ele promete e cumpre. Zeloveade, porém, filho de Efer, filho de Geriade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. Estas se apresentaram diante de Eleazar, o sacerdote. Olha, quase Eliezer, um vereador. Tem promessa? Ó, o nome é parceiro. Aleluia! Eleazar! Diga, minhas filhas. Nós queremos falar com Josué. Você é o sacerdote, não é? Mas nosso negócio é com o chefe, com Josué. E nós vamos fazer ele lembrar. Ei, você precisa lembrar. Meu Deus! Você não pode esquecer. Não pode esquecer. Você precisa lembrar. Ei, lembra quem te prometeu. Eu lembro. Dia 9 de fevereiro de 92. Ei, eu lembro. Jaconias, cadê Jaconias? Cadê? Tá ali. Jaconias estava lá. Eu lembro. Eu entrei endemoniado dentro da igreja. 9 de fevereiro de 92. Jesus me aceitou. Eu levantei a mão. Ei, fui sentar num banco da igreja. Escute, fui sentar num banco da igreja. A igreja lotada, cheia. A igreja cheia, gente em pé e um banco vazio. Só tinha um moço no canto, pastor, como se fosse no canto que o senhor está aí, e 4 espaços vazios. Eu fui me sentar, saudoso irmão Geraldo, pai do Hermes, ele falou: não senta aí não, meu filho, esse moço é doido, ele vai pular em cima de você que ele fica alegre. Não senta aí não, senta aqui, eu vou abrir um espacinho. Eu olhei por irmão Geraldo, bruto, cheio de demônio, desse velho chato. Não vou sentar aí não, você está do lado do doido. Ele é doido, eu também sou. Se ele pular, eu já sei que ele é doido, não vou fazer nada. E sentei primeiro culto, segundo culto, no terceiro domingo, o doido pulou em cima de mim. Ei, eu tinha sido abandonado pela mãe com 2 dias de vida. Ei, a família que me adotou, me abandonou também. Viver de casa em casa, sofrendo. Não conheço minha mãe até hoje, não sei quem é ela, não sei, só sei que ela era loira. Para ela ser loira, meu pai era um afrodescendente, e bem afrodescendente, porque se ela era loira, para mim sair com esse cabelinho lindo que eu tenho, ele era bem afrodescendente. E o que acontece? Não sei quem é ela. E eu sentei do lado dele, amargurado, cheio de ódio no coração, não queria abraçar os crentes, não queria dar paz do Senhor. E de repente ele pula em cima de mim, com a Bíblia aberta, dizendo: Deus está falando com você aqui. O Geraldo entrou na frente dele e disse: calma, Daniel. Eu olhei para Daniel, não deu. Falei: o que foi, Daniel? Ele disse: Deus está falando com você aqui, está falando com você aqui, está falando com você aqui, está falando com você aqui. Deus. Eu pus o dedo na Bíblia dele, que nem Bíblia eu tinha. Isaías 49, verso 15. Pode uma mãe esquecer de um filho que gerou no seu peito. Eu não me esqueci de ti, te tenho na palma da minha mão. Escute isso: uma mão invisível desceu do céu, limpou meu coração, tirou toda a água. Ei, e aquela voz que você conhece, que fala com você, falou comigo: vou fazer de você ministro do meu evangelho, pregador da minha palavra. Ele me prometeu. Corri para o seminário, porque se eu vou ser pastor, preciso aprender a palavra de Deus. Só que o meu pastor disse: não pode ir para o seminário, mas tem que estar na terça e na quinta aqui. Meu pastor preocupado se eu ia desviar. Aí eu cheguei no meu pai na fé, um saudoso diácono que tinha em São Bernardo, chamado João Barbosa, e disse: o pastor não deixou ir, não assinou a carta. Ele disse: vai falar com o pastor presidente, com o Roberto Montanheiro. Eu disse: pode? Ele disse: pode. Fui na sede, cheguei para ele e disse: pastor, com as pernas tremendo, com a figura daquele homem, e tremendo, disse: eu quero. Ele disse: o que você quer, rapaz? Eu quero ser pastor. Deus falou comigo que eu vou ser pastor e pregador da palavra. E o que você precisa para ser pastor? Eu preciso ir para o seminário aprender a palavra de Deus.
Só que meu pastor não assina a carta. Ele diz: Deus falou com você? Eu digo: Deus falou comigo, que eu vou ser pastor. E eu quero aprender a palavra de Deus. Só que o pastor não assina. Ele disse: vai falar com o Jair. Diga que eu sou a sua carta, estou assinando para você. Você pode ir, você vai no seminário. Cheguei no seminário todo herético, deu trabalho para o professor, dei trabalho para os outros. Mas Jesus cumpriu a sua promessa. Ele, há 16 anos ele cumpriu a sua promessa. Fui líder de jovem, cooperador, diácono, presbítero, evangelista. E hoje, há 17 anos, eu pastorei um povo. Mas ele lembrou, e eu também lembrei da promessa que ele fez. Eu vim nessa noite para dizer para você: lembra ele da promessa. Ei, Josué, nós temos uma promessa, Josué. E foi Deus, Josué, que mandou Moisés nos dar essa terra, Josué. E nós queremos ela. Ei, já vou encerrar. Estou 3 minutos de desobediência. Me permita continuar mais um minutinho. Vocês têm o quê? Nós temos promessa. Só que escute, foram falar com a pessoa certa. Elas não pularam a etapa. Chamaram Eliezer. O Eliezer foi aos anciões com Josué. Só que Josué estava lá no dia da promessa. Por quê? Josué não se apartava de Moisés. Quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites no meio do monte, quando a nuvem desceu, o povo correu. Só quem entrou na nuvem, pode ler, foi Josué. Josué também ficou lá 40 dias e 40 noites, mas o negócio lá era com Moisés. Moisés desce com o rosto brilhando. Só que Josué estava em todos os momentos de Moisés, ele não se apartava da tenda. Ele ouviu Deus falando com Moisés. E agora ele é o chefe, ele sabe que existe uma promessa. Só que elas não pularam a etapa, elas foram no sacerdote, do sacerdote aos anciões, dos anciões até o chefe. Ei, o que eu quero te dizer? Promessa que Deus fez, não queima etapa, não pula, não sai procurando por aí. É só esperar no lugar certo, na pessoa certa. Vai vir a tua promessa. Ei, pode ser do pastor que você não acredita, pode ser do líder que você acha que não tem visão, pode ser daquela pessoa que você fala: ela nem liga para mim. Ei, não pule etapa, espera que a promessa cumpre. Para encerrarmos, a Bíblia vai dizer: cadê aquela menina que canta? Cadê a menina que canta? Cadê? Se ela foi? É você mesmo. Eu vejo você cantando aí nas lives aí. Pega o microfone. Todo mundo cantou e você foi back, né? Agora pega alguém aí para você cantar, que nós vamos aqui fazer um negócio aqui. Nós vamos orar e o crente que tem promessa vai fazer na oração e no teu louvor. Olha para mim aqui, olha para mim. Olha para mim, menino. Olha para mim. Olha para mim. Sai coisa boa dessa terra aí? A terra é boa? Olha para mim, menina. Para. Olha para mim. A terra é boa? É. Eu acredito. Você acredita também? Então presta atenção, olha para mim, não tira os olhos aqui não, olha para mim. Aleluia. Você vai cantar adoração. Quando você estiver ministrando, Deus vai fazer crente lembrar de promessa. Vai ter crente que vai chorar. Aleluia. Vai ter crente que vai se arrepender porque já abandonou a promessa, mas está aqui nessa noite. Só que o seguinte: enquanto você ministra, vai acontecer a mesma coisa que acontecia com aquele moço chamado Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos. Não eram inimigos, não eram amigos que foram contra ele. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o que Deus fez? Virou o cativeiro dele. Aleluia. Enquanto você estiver ministrando, lá vai a série, onde ela vai. Promessas do Senhor vão ser acrescentadas na tua vida. Porque Deus não deve nada a ninguém. Eu tenho um amigo pregador. É meu filho na fé, praticamente. Escute isso. Letícia, né? Esse moço foi pregar num grande evento. E lá os pregadores recebiam uma oferta boa. Lá recebiam uma oferta boa. Para ele não deu nada. No carro, ele pensou assim: poxa Deus, todo mundo recebeu alguma coisa lá. De mim nem lembraram.
não me deram dinheiro nem para comprar uma pizza. Ele falou. Quando ele chegou, voltou desse evento, ele foi convidado para ir para uma igreja, uma segunda-feira. E ele foi. Quando terminou, o pastor deu um envelope para ele. Falou, isso aqui é para te ajudar no trajeto. Ele tinha dito, não me deram nem 50 reais para comprar uma. Quando ele abriu o envelope de segunda-feira, tinha uma nota de 50 reais e a voz de Deus bradou dentro daquele carro. Eu não fico devendo nada a ninguém. Enquanto, escute, isso é uma palavra profética. Enquanto você vai estar ministrando, aquele que der lugar para as promessas esquecidas que estão aí, Deus vai estar acrescentando sobre a tua vida também. Eita, glória! Você vai entender? Você vai começar a ver coisas de Deus acontecendo na tua vida quando você estiver ministrando a partir de hoje aqui. Você vai começar a ver coisas acontecendo que você não esperava que iriam acontecer, e você vai lembrar de mim. Esse povo vai estar pulando dentro da sua cabeça. Deus está te acrescentando porque Ele não deve nada a ninguém. Então, dá o teu melhor aí. Josué, nós queremos a nossa promessa. Você lembra que Deus deu ordenança para Moisés nos dar? Ele disse, lembro, elas têm direito. Quem tem promessa nessa noite, é a hora de nós quebrar. Se coloque, por gentileza, de pé. Segura, Letícia. Segura, Letícia. Glória. Olha para mim. Nós ficamos esperando do pregador. Porque acreditamos que sobre o pregador há uma unção diferenciada, porque Deus dá. Mas nessa noite não é momento de crer no pregador e nem receber a oração do pregador. É momento de você entrar no espírito de adoração e dizer, Senhor, lembra? Eu acreditei, Senhor, e estou esperando. É momento agora de você fazer alianças com o Senhor. Porque Ele não nos trouxe aqui em vão. É um movimento de oração e ação pela paz. Meu irmão, hoje você vai precisar sair em paz. Então, relembra das promessas do Senhor. Isso vai trazer paz ao teu coração. Vai, Letícia. Senhor, meu Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Tua graça Nós acreditamos, Senhor. Tu és fiel todos os dias, Senhor. Eu estou em Tuas mãos. Ah, Senhor! Quando me levanto, Amante orei a série andarabaia. eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão fiel. Com todo fôlego eu Estamos, Senhor, pela frente das promessas fiéis, Senhor. Ah, Senhor, visita este coração que está, Senhor, acreditando, Senhor, meu Pai, nesta noite. Oh, Senhor, traz a memória, Senhor, meu Ai. Ah, Senhor, aquilo que o Senhor, meu Pai, falou, este servo, essa serva. Deus, eu sou prova de que o Senhor cumpre promessa. Eu sou prova de que o Senhor, meu Pai, é Deus fiel. Por isso, Senhor, eu te entrego corações essa noite.
Glória a Deus.